Você tá em casa agora, tá no trabalho, tá no carro, pega o celular aí, hoje tão fácil, entra no Twitter. Aí você pode comentar também do programa e pode espalhar pra todo mundo, chama todo mundo pra ouvir, porque isso tá demais, gente. Eu quero que esse programa dure umas 3 horas no mínimo. Será que rola, Bruno? Quantas horas você quer? 3 no mínimo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá fácil, né? Tá facinho. Então tá bom. Vamos de mais perguntas? Olha só, agora é a vez do Éder Juvenal de Souza. Éder, você veio de onde? De Guarulhos. Como que surgem tantas ideias diferentes e inovadoras? Por exemplo, ter sido a primeira banda a ter um site oficial no Brasil e também vender esses pendrives com as músicas. É uma coisa que a gente não vê muito em outras bandas, assim. É uma ideia que vocês tiveram própria ou pegaram de uma banda de fora, alguma coisa assim? Bom, primeiro a gente sempre a gente gosta de acompanhar essas coisas. A gente está sempre lendo sobre inovações tecnológicas. Eu assim, logo que eu fui com o Miguel, a gente foi chamado em 1995 para uma reportagem que ia sair num jornal falando o que artistas, comediantes, músicos, o que eles fariam se eles ficassem de frente com a internet hoje. Nós estamos falando de 95. Hoje, assim, não existia banda larga, você não via vídeo. Para você assistir um trechinho de um vídeo, você ia ficar esperando umas 5 horas e assim vai, né? Música, para você baixar uma música, era você esperar pelo menos assim, com uma boa conexão, 30 minutos. Né? Então, você tinha que usar o telefone, quer dizer, então, tudo isso, mas a gente se interessou por aquilo. Por quê? Porque a gente tinha uma necessidade de se comunicar com o nosso público. E aí a gente queria sempre estar ampliando o nosso contato com o público. Era uma época que assim, as notícias só saíam semanalmente num caderno de música de cada jornal. Você imagina que o espaço então era muito pequeno. O jornalista ele tinha que ficar escolhendo qual era a notícia mais importante. Mas pra gente, a nossa notícia, para o nosso público, era importante. Né? E a gente tentava mantê-los informados de todas as maneiras possíveis. Tinha nos discos do Biquíni uma caixa postal, as pessoas mandavam cartas pra lá, a gente respondia. Quando a gente viu a internet, a gente falou, putz, é esse o caminho. Mais cedo ou mais tarde, a grande maioria dos brasileiros vai ter internet e as pessoas vão poder se comunicar com isso, nós vamos apostar nisso. Então, foi uma coisa muito natural da gente. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem. Então manda a sua pergunta pro Biquíni Cavadão. Eu queria saber o seguinte, ao longo desses anos, né, o Biquíni tá aí com a mesma formação, com uma união, que é imprescindível. Eu queria saber o que foi, né, que fez com que vocês chegassem até os dias de hoje, compondo sucessos incríveis, né, Roda Gigante tá aí, mesmo tendo os estilos aí que estão em alta também. Olha, Elizabeth, para explicar isso, né, para explicar 28 anos da nossa carreira e como a gente chegou e com a mesma formação, né, praticamente, para resumir mesmo, eu costumo dizer que a palavra que nos norteia é o respeito. O respeito que existe primeiramente entre nós mesmos, né, da maneira como a gente se respeita internamente, da maneira como a gente discute cada ponto, né, e a gente briga muito, mas sempre se respeitando bastante nesse sentido, que cada um querendo o melhor para a banda. Existe o respeito que naturalmente a gente tem com fãs como você, e quem conhece bem o Biquíni sabe o quanto a gente tem o cuidado de ver cada fã, dar a atenção que a gente pode dar para cada um. Existe também o respeito com o profissional de mídia, seja o radialista, pode ser o jornalista, pode ser o apresentador da TV. A gente, assim, não tem na nossa história nenhuma coisa assim do tipo a gente tirar onda de alguém, da gente sacanear alguém, porque a gente sempre respeitou muito. Se a gente chega numa cidade e de repente descobre que alguém está cantando a nossa música, a gente sabe que muitas vezes partiu de uma rádio, de um jornalista de falar sobre o nosso trabalho. Então, muitas vezes nós vimos artistas perderem o seu rumo, às vezes inclusive sumirem, né, na carreira, por não terem dado o respeito ou a si mesmo, ou mesmo ao público, às pessoas da mídia. E é assim que a gente tem seguido. São 28 anos e a gente quer muito mais. E ela veio de Mauá, Gabriela Macedo. Vocês são demais, eu queria Obrigado. falar isso, adoro vocês. E a minha pergunta é que quando vocês compuseram a música Zé Ninguém, qual era o impacto que vocês esperavam que a letra, que é uma letra muito forte, inspirassem nas pessoas? E se vocês imaginavam que tantos anos depois essa música ainda bateria de frente com a nossa realidade? Pois é, quando nós fizemos Zé Ninguém, nós fizemos ela diante de um momento em que todos os brasileiros estavam sofrendo com uma decisão
né, que foi o confisco da poupança de todo mundo. Uma rápida pesquisada em livros de história, hoje em dia, às vezes é importante, muita gente talvez até fosse bem pequeno na época, mas, assim, o Biquíni foi afetado com isso, e todos os artistas e tudo mais, e a gente ficava naquela situação, assim, pasmo, né, que todo mundo ficou relegado a uma pequena mesada. E aí a gente ficou... A primeira coisa que as pessoas cortaram, naturalmente, foi a diversão. E o Coelho comentou comigo, nossa, poxa, como os dias têm passado lentamente, né? E a gente foi juntando isso com a letra que a gente foi colocando, dizendo exatamente isso, cara, nós somos todos agora, todos somos Zé Ninguém. A música teve um impacto forte, porque conforme aquele ano foi passando, né, tivemos algumas decisões políticas que o Brasil inteiro rejeitou. Depois teve as passeatas em 92, pedindo impeachment do presidente Collor e tudo mais, e as pessoas cantando a música. E nesse ano mesmo, as próprias manifestações que nós tivemos aqui, né, no Brasil, muitos levaram cartazes dizendo "Eu sou um Zé Ninguém", ou, sabe, várias frases da música Zé Ninguém. Então é uma música que, assim, marca a gente. Eu gostaria que ela não fosse a realidade do Brasil hoje, mas ela tem um pouco dessa realidade na letra. E a gente torce para um dia a gente tocar essa música e as pessoas falarem, pô, isso aí que é uma coisa que aconteceu no passado. Respondido? Olha só, Bruno, fiz uma pesquisa aqui para saber que música eles querem ouvir agora. Pode deixar eles escolherem? Vontade. Então vai ser assim, naquele coral, a mais pedida que vocês pediram, tá bom? Qual é o nome da música? Janaína! Beleza, então... Vamos com Janaína? Aqui apresentando ali, ó, no saxofone, Valmer Carvalho. Biquíni Cavadão, no estúdio Rádio Disney. Janaína acorda todo dia, esquadrinha. E já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira, passa os olhos do seu dia, deslocados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser. Então vem, eu dou, se Deus quiser. Janaína revela notícias pros abraços, mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorriso solto que escapam do seu rosto. Janaína é só lembrança de amores guardados. Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu. Se alimenta do passado, mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ei, ela diz que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Se Deus quiser. Já não imagina quantos anos tem, já na iminência de outro aniversário. Janaína acorda todo dia, escapinha, e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Ela diz, mas ela diz, e com certeza diz, ela só diz que um dia
a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Vai lá, Palmeiras! Biquíni Cavadão no estúdio Rádio Disney. Gente, até eu já tô rouca. Impressionante. Eu não. Obrigado por esses momentos. Olha só, agora tem o Jorge Brando. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Joia. E você veio de onde? Olha, eu sou da Zona Leste, mas na verdade eu vim do trabalho, que eu trabalhei a noite toda. Eu trabalhei em hospital. Tô virado, cara. É mesmo? Trabalha o que em hospital? Eu sou enfermeiro. Você é enfermeiro, né? O meu pai é anestesista, sabia? Ai, que bacana. O primeiro show da minha vida foi em 91. Show de vocês em São Vicente, na praia. Eu tinha 14 anos. Putz, que Semana legal. que vem eu faço 37, quer dizer, 23 anos depois eu tô aqui. Valeu muito a pena. Poxa, que bom. Obrigado. Palmas para ele! Boa, Jorge. E a pergunta qual é? Segundo o site da banda, o Biquíni Cavadão já fez 2.010 shows em 624 cidades do Brasil e do mundo. Onde vocês ainda não tocaram e ainda desejam tocar? Bom, primeiro, o site da gente, por incrível que pareça, não está com a informação certa. Nós tivemos um problema na nossa base de dados. Nós sabemos que nós estamos próximos de chegar ao show de número 2000, mas a gente não sabe ainda. Até porque quando chegar no show certo de número 2000, a gente vai fazer uma grande festa com isso. Mas onde nós não tocamos... Cara, olha... São tantas cidades, como você falou, né? Assim, o Brasil tem mais ou menos uns 6.500 municípios. E a gente pode hoje dizer orgulhosamente que de cada 10 cidades brasileiras, uma já viu um show do Biquíni Cavadão, o que é muito legal. Mas, ainda assim, a gente às vezes se pega, né? Com algumas cidades que a gente não se apresentou. E coisas como, assim, tem aquela vontade tremenda de tocar em Fernando de Noronha, né, mas é sempre mais complicado, é um arquipélago que tem um certo cuidado ambiental, a gente vai fazer um barulho lá, vai espantar os golfinhos, né? Mas assim, sabemos que de vez em quando rolam shows lá e a gente fica sempre querendo ir para Fernando de Noronha para fazer esse show e esticar um pouquinho também, né? Ficar lá mais alguns dias. Entrar no camarim, deve ter alguma, né? Olha, já teve muita história, mas talvez uma das mais divertidas que a gente gosta de contar é a seguinte: o Coelho ficou doente e não podia gravar um programa de televisão. E a gente falou, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Era um programa, na verdade, que a gente não ia tocar ao vivo, ia ser só a música rolando e a gente lá fazendo mímica. Mas ainda assim, poxa, não ia com ele, ficava sem graça, pô, como é que vai ser? Aí nós tivemos uma brilhante ideia. Assim, poxa, será que alguém... Perguntando pro... Alguém conhece alguém que tenha um coelho de verdade? E aí nós fomos pro programa de televisão e levamos o coelho, né? E colocamos o coelho em cima de um skate, e aí o coelho passava e a gente tocando, e o coelho apavorado completamente, né? E vendo aquela situação toda, que tal, e a apresentadora do programa, que é bem conhecida, tal, achando graça de tudo, que legal. Tudo lindo, maravilhoso. Ok. Passou o programa da televisão algumas semanas depois e nós tínhamos nos esquecido completamente dessa história. Aí nós fomos tocar no Rio de Janeiro, num bairro afastado, e a gente tá cantando muito bem e de repente eu vejo uma moça subindo ao palco correndo com uma coisa branca assim, entendeu? E me entrega aquele coelho de verdade, né? Eu achava que era de pelúcia, alguma coisa, de repente era o coelho esperneando assim e tal, e a banda caindo de rir, né? E eu cantando ali na música, vejo um programa que não me satisfaz. Alguém me ajuda com o coelho aqui, sei o que e tal. E, pô, foi das situações mais loucas, digamos, loucura de fã, né? Assim, o céu é o limite. Demais.